Boa noite para todo mundo. Hoje é dia 23 de janeiro de 2024 e vamos para mais um resumão do dia, né, minha gente? Finalmente o nosso Ibov, que sofreu tanto aí nos últimos dias, consegue recuperar um pouquinho das perdas de janeiro. Vale lembrar que a gente chegou a cair 6% só nesse mês, né? E a gente recupera parte dessa queda no dia de hoje e já a gente fala de Brasil, né? Vamos primeiro começar, deixa eu abrir para vocês o nosso panorama e aí a gente começa falando da Ásia. Mas de antemão, como sempre, deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem para mais pessoas, né, estarem atentas sobre os temas de mercado que a gente discute por aqui, ok? Bom, vamos lá. Dá para ver meu mouse, né? Bolsas da Ásia fecham mistas, minha gente, mas eu vou destacar em especial aqui as bolsas lá da China, tá? As bolsas e eu falo isso porque isso é o que vai impactar de fato na nossa bolsa aqui quando a gente chegar nas explicações daqui, tá? Bom, as bolsas da China reagiram muito bem depois do anúncio do governo chinês de que ele vai injetar no mercado de ações 278 bilhões de dólares através de reservas externas, resultados de estatais lá e tal, para poder estimular o mercado de ações da China, que apresentou até agora, minha gente, o pior resultado de início de ano desde 2009. É realmente muito ruim, assim, as bolsas de lá não param de cair na medida em que o governo chinês não estimula a sua economia e os dados, pelo menos os últimos, vieram ruins. Os últimos não, né? Já faz tempo que a gente vê dado ruim, ou pelo menos abaixo do esperado lá na China, tá? Então, o fato desse anúncio, desses estímulos ao mercado de ações lá, acabou fazendo com que as bolsas fechassem extremamente positivas por lá. Vale lembrar, minha gente, que esses estímulos, os analistas, os economistas, eles têm sinalizado que é algo extremamente pontual, é algo que não vai na raiz do problema, que é a crise imobiliária da China, é algo que eles não acreditam que de fato isso é um estímulo duradouro que vai surtir o efeito que a economia da China precisa. Vai. De qualquer forma, não deixa de ser finalmente um estímulo anunciado por parte deles, fazendo com que as bolsas da China ficassem no positivo, ok? Bom, indo agora para commodities, minha gente, a gente tem o minério de ferro surfando essa positividade da China, tá? E o petróleo dentro de uma estabilidade. O petróleo estava mais pesado hoje pela manhã, depois ele chegou a positivar em algum momento do dia, agora já realizou parte dessa positividade, mas assim, hoje ele está dentro de uma estabilidade. De novo, uma hora ele está olhando para demanda fraca, ou para a política mais contracionista por mais tempo, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, demanda importante para ele, inclusive. Outra hora ele está olhando para a guerra no conflito, para o conflito no Oriente Médio, enfim. Fato é que hoje ele fecha dentro de uma estabilidade mesmo com essas duas questões opostas aí que impactam no preço do petróleo, ok? Bom, quando a gente vem para as bolsas da Europa, tanto as bolsas da Europa quanto o dólar, na Europa principalmente, né, eles têm uma reação de cautela, tá? Vale lembrar que na quinta-feira nós vamos ter decisão de política monetária no Banco Central Europeu e assim, é unânime no mercado em que os juros serão mantidos estáveis, não vai haver um aumento de juros por lá, nem um corte de juros por lá. O que o mercado quer de fato saber é quando se o Banco Central Europeu vai dar pistas que deixem claro o suficiente o início do ciclo de queda de juros por lá. Por enquanto, os mercados precificam o início de juros por lá, o primeiro corte em junho. Dada a fala da Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, que sinalizou que os primeiros cortes podem vir no verão europeu, tá? Fato é que esse movimento de cautela, sem nada extremamente positivo ou motivador nos Estados Unidos, fez com que as bolsas da Europa ficassem no negativo e o dólar no positivo. Hoje teve confiança do consumidor na zona do euro, que veio abaixo do que o mercado esperava, mas isso não fez preço no mercado, tá? As bolsas já estavam negativas e elas permaneceram negativas ao longo da manhã, principalmente, aí, né, até a hora que elas fecham mais ou menos, muito proveniente aí por conta de uma realização da positividade de ontem, né? Vale lembrar que ontem elas surfaram a positividade dos Estados Unidos e também por conta dessa questão de cautela aí em relação a um drive muito importante por lá que está por vir na quinta-feira, ok? Bom,
Falando agora dos Estados Unidos, por lá bolsas completamente dentro da estabilidade, tá, minha gente? Hoje começaram a sair balanços importantes nos Estados Unidos. Vale lembrar que existe uma expectativa muito grande aí em relação ao balanço da Netflix, mas que só será divulgado depois do fechamento do mercado, tá? E aí, fora isso, saíram outros balanços, mas que acabaram não fazendo preço na composição da bolsa de lá, né? Apenas em ações pontuais. E de qualquer forma, não tivemos nenhum indicador econômico extremamente expressivo lá nos Estados Unidos de novo. O drive dos Estados Unidos vai ser na quinta-feira, que vai ser divulgado o PIB, e na sexta-feira, que vai ser divulgado o PCE. E vale lembrar que o mercado espera aí uma queda no valor do PCE, tá? E essa é a inflação oficial usada pelo Banco Central americano. Um PCE vindo muito, muito fraco, o que o mercado não espera tanto, mas vamos supor que isso aconteça, pode mudar as expectativas do mercado de início de corte de juros, que agora já estão lá para frente, né? Os membros do Banco Central Europeu fizeram um bom trabalho aí nos seus discursos até semana passada, extremamente hawkish, sobre a condição da política monetária na reunião, principalmente de março, que era quando o mercado esperava aí o primeiro corte de juros. O mercado já não espera isso mais, tá batendo quase 60%, deixa eu ver se a gente consegue ver aqui. Deixa eu dar uma atualizada. Tava quase 60%, né? Agora até caiu um pouco, mas ainda assim está acima de 50% da expectativa do mercado em relação à manutenção dos juros na reunião de março. De qualquer forma, as bolsas dos Estados Unidos hoje ficam dentro da estabilidade, sem nenhum drive importante acontecendo por lá, ok? Bom, vamos falar da nossa bolsa aqui então, né, minha gente? A nossa bolsa extremamente positiva e o nosso dólar realizou uma parte da alta de ontem, né? É uma pena que o dólar hoje no mundo está positivo, né? Se ele tivesse negativo, talvez tivesse ajudado a derrubar o dólar um pouco mais no dia de hoje, mas não foi isso que aconteceu por aqui. De qualquer forma, não deixou de ser uma realização da alta, não só de ontem, né? Da alta do mês que nós temos aí para o nosso dólar e da queda igual eu comentei com vocês, chegamos a cair 6% só este mês, este ano, no nosso Ibov. Bom, mas vamos lá. Ontem à noite eu tinha comentado com vocês que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele ia dar uma entrevista, né? Não uma coletiva de imprensa, uma entrevista, no programa Roda Viva. Pois bem, ele deu uma entrevista por lá, mas a volatilidade no mercado ficou bem limitada. Os pontos de atenção que o mercado ressaltou no dia de hoje foi principalmente que ele sinalizou que não houve uma conversa ainda com o presidente Lula sobre uma possível alteração da meta fiscal de 2024, que por enquanto está mantida em 0. Ainda não houve essa conversa, mas, e esse mas aqui que veio com um asterisco importante, mas medidas de arrecadação foram levadas ao Congresso no ano passado, que eram esperadas que fossem aprovadas na íntegra para garantir uma meta de déficit fiscal 0, elas sofreram alterações no Congresso. Então ele falou o seguinte, olha, o Congresso até aprovou, foi parceiro, né, aprovou as medidas de arrecadação que a gente propôs, entregou para eles e tal, e etc. no ano passado. Porém, eles nunca aprovaram o texto que de fato a gente mandou. Houve sempre uma modificação do texto, e aí, né, isso aí a gente vai ter que ver. Então, assim, a expectativa do mercado é o seguinte, já tem se construído um diálogo, um cenário para alteração da meta de déficit fiscal 0, né? Uma hora é o Congresso que não aprovou o texto direito, outra hora a culpa é da desoneração da folha de pagamento que o Congresso aprovou e não deveria ter aprovado, e aí eles estão querendo reonerar a folha de pagamento agora, enfim. Tem se começado a construir já um discurso de alteração da meta. Vale lembrar que em março é divulgado o relatório bimestral, se eu não me engano, de arrecadação, receitas e gastos e etc. do governo. E é em março que acontece uma janela de alteração da meta de déficit para o ano. Tá? Então, em março, quando esse relatório for divulgado, é que o governo vai falar assim, olha, nós vamos sim alterar a meta do ano para tanto e nós vamos não alterar. A expectativa do mercado é que haja essa alteração e a preocupação maior é enquanto, né? O mercado não acredita em déficit fiscal 0 para o ano de 2024. O mercado não acredita nisso, ele não se ilude em relação a esse tema. Porém, ele quer saber assim, ok, vai ter déficit de quanto, né? Um instituto independente de assuntos fiscais e tal acabou divulgando que existe uma expectativa, quando os dados de 2023 fecharem, que existe uma expectativa de que o rombo do ano passado ele seja inclusive muito maior do que o mercado e o próprio governo estavam esperando.
Isso foi divulgado ontem, ajudou a trazer uma posição de cautela em relação à nossa bolsa e ao nosso dólar por aqui, não só pela divulgação do projeto da indústria do Brasil lá. É claro que esse projeto pegou muito mais pesado, até pelo valor que foi divulgado, mas, enfim, essa pesquisa também trouxe preocupação em relação aos resultados de 2023, que podem vir piores. Bom, mas dito isso, voltando à entrevista do Haddad na Roda Viva de ontem, não houve nenhuma repercussão em se tratando de volatilidade nos ativos de hoje por conta dessa entrevista, ok? Vamos falar de Brasil agora. O mercado, ele dá uma realizada nas quedas sequenciais que nós tivemos nos últimos 5 dias aqui no Brasil e ele ganha fôlego, principalmente na hora que nós tivemos a divulgação da arrecadação federal, que foi no dia de hoje. Eu até separei para mostrar para vocês aqui, ó, dá para ver, né? Pronto. A arrecadação federal, ela veio 231 bi contra uma expectativa de 224, ou seja, veio bem melhor, na verdade, do que a expectativa do mercado. E o que a Fazenda sinalizou no dia de hoje, o Ministério da Fazenda sinalizou no dia de hoje, é que esta melhora, ela foi muito proveniente eles já estão colhendo frutos da arrecadação da taxação de fundos exclusivos. Lembra que isso foi um dos impostos criados no ano passado e aprovado no Congresso? Pois bem, teve uma regra que era o seguinte, ó, para fundos de longo prazo vai ter uma taxação de 15%, para fundos de curto prazo vai ter uma taxação de 15%. O contrário. É o contrário. E aí houve a seguinte regra, olha, agora se você fizer e essa regra passa a valer a partir de 2024. Agora, se você quiser prontamente, você que tem um fundo exclusivo, quiser prontamente já começar essa taxação em 2023, a gente vai ter um desconto que essa cobrança será de 8%. E aí, para quem aderiu a essa antecipação, a primeira parcela foi em dezembro, que é essa arrecadação que eu estou mostrando para vocês aí. Então, o que a Fazenda sinalizou, olha, parte dessa positividade da arrecadação é justamente por essa parcela da antecipação da taxação de fundos exclusivos que foi em dezembro, tá? Já é uma coleta de frutos aí de novos impostos que foram criados pelo governo e aprovado no Congresso, ok? Fato é que essa arrecadação vindo muito mais positiva do que as expectativas de mercado trouxeram uma animosidade um pouco maior para a nossa bolsa aqui. Somado à positividade das commodities, vale lembrar que a positividade... Deixa eu trazer para cá. Vale lembrar que a positividade do minério de ferro... contaminou muito bem a nossa Vale, que sobe mais de 2%, além de outras empresas mineradoras também, tá? Então tivemos aí um cenário de commodities relativamente positivas, tá? De notícia de estímulo vindo da China, que é o nosso maior parceiro comercial, a arrecadação federal do Brasil surpreendendo para cima, e esses fatores somados corroboraram aí para a positividade da nossa bolsa e para a negatividade, cadê aqui, do nosso dólar. Ok? De qualquer forma, temos drives importantes ainda nos próximos dias, minha gente. E eu vejo vocês, então, deixa eu voltar para a tela cheia, né, para falar com vocês. E eu vejo vocês, então, no resumão de amanhã. Um beijo e boas operações no dia de amanhã também. Tchau.